Beleza? Então sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro no YouTube. Quem fala com vocês aqui é o Dr. Paulo, biólogo especialista em legalização e criação em cativeiro. Compartilhem com o pessoal, se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixem as suas notificações, deixem o joinha para que a gente possa sempre estar crescendo e estar trazendo sempre conteúdos cada vez melhor para vocês. Hoje o tema é as principais dúvidas sobre a ANELFOB, Federação Ornitológica Brasileira, e que o criador precisa saber. E hoje, então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre, tirando um pouquinho de dúvidas, referente à legalização. Sempre que a gente fala nesse tema de legalização no Brasil, a gente sempre tem um problema muito grande, que é referente aos criadores de animais exóticos no Brasil, que acabam confundindo ser associado a uma federação, a um clube no Brasil, achando que são legalizados, que colocar um anel de uma federação, ou o próprio ANELFOB, que a gente vai falar daqui a pouco, já garante que você seja um criador comercial, que seu animal já está totalmente regularizado. E isso não é verdade, isso acaba caindo no dito popular, muita gente acredita que isso acontece, mas isso não é verdade. Então, a gente precisa entender. Então, esse é o momento, se você é um criador e você realmente quer virar um criador comercial, eu aconselho a todos que esse é o grande momento para você realmente ter o seu criatório comercial, tá bom? E a gente vai estar começando, então, a nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre FOB, Federação Ornitológica Brasileira, ANELFOB, tirar definitivamente todas as dúvidas, divergência que muitos criadores acreditam que ser criador é só apenas estar associado a uma federação ou a um clube, e isso não é verdade, tá bom? Então vamos estar falando um pouquinho sobre isso. ANELFOB, o que você não pode esquecer e as principais dúvidas sobre legalização. Quando a gente fala em ANELFOB, muitos criadores vêm me perguntar, principalmente os criadores que estão querendo passar a ser criador comercial, que querem fazer o processo de legalização. O que eu faço com meus animais que não têm nota fiscal, que não têm origem, que não vieram de um criador comercial, mas têm ANELFOB? O que eu faço com isso? O que quer dizer ANELFOB para quem não conhece? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é FOB. FOB é a Federação Ornitológica Brasileira. É uma associação, a Federação Ornitológica Brasileira, que é uma associação sem fins lucrativos, de clubes de aves domésticas e exóticas, que agregam cerca de 5 mil criadores. A entidade está sediada no Centro de Eventos Luiz Fernando Facchini Beraldi, em Itatiba, São Paulo, a 87 quilômetros de São Paulo. A federação já existe desde a década de 60, ela passou a ser associação brasileira e voltou a ser federação. Ela surge com a ideia de ajudar criadores, esse ramo da criação de animais domésticos no Brasil, e depois, com a entrada dos animais exóticos, ela também passou a orientar principalmente os criadores que têm animais exóticos, que são permitidos a criação no Brasil sem nenhum tipo de legalização, e aqueles criadores comerciais que já são legalizados a participarem dos eventos, a participarem clubes e dessas associações para facilitar até mesmo a divulgação da criação de animais no Brasil, e esse mercado fantástico. Quem participa das federações, dos clubes e das associações sabe que é um dos melhores locais para você, que é um criador comercial, divulgar os seus animais, ir lá participar dos eventos, trocar, comprar animais, adquirir experiência, porque todos os eventos que tem todos os anos, nós temos o Campeonato Nacional pela FOB, e nós temos as competições realizadas por cada clube no Brasil, por cada associação, que classificam para a etapa final, que é o Campeonato Brasileiro, em que nós temos um local fantástico, que vai estar mostrando depois ali. Então, a atuação da FOB, ela concentra seus esforços aí em desenvolver a atividade brasileira de ornitologia doméstica em nível de excelência, e o Brasil vem ganhando destaque no mundo. O Brasil é o maior criador de animais domésticos do planeta, que temos mais associados a uma federação nacional. Nós temos os maiores eventos, a maior quantidade de participantes, só que são animais domésticos que precisam de uma certa regulamentação, como a gente já vem falando isso há muito tempo, mas animais exóticos, devido à nossa legislação, tem mudando muito,
vai falar um pouquinho sobre isso. Desde 1998, ela vem sofrendo diversas alterações até chegar nesse ponto. Possivelmente vai ter alterações ainda, a gente tem que ficar sempre muito atento a essa questão da criação em cativeiro no Brasil, tanto de ambiente doméstico, amador e profissional, que seriam os criadores comerciais, né? Então, o incentivo da FOB é a criação de aves domésticas e exóticas, principalmente aquelas que são permitidas por lei a criação, e aqueles criadores de animais exóticos que estão regularizados, né? Permitidas pelas leis nacionais, e é uma forma de luta contra o comércio e o tráfico de aves silvestres originárias da fauna brasileira, que são proibidos no Brasil, né? Lembrando que quando você estimula a criação de animais domésticos e exóticos, você deixa os silvestres meio de lado, ajuda, né, no processo de recuperação. Apesar que no Brasil nós também temos a criação de animais silvestres, mas é somente para cunho comercial, científico, conservacionista e outras N possibilidades, tá bom? Então, aqui é uma introdução, porque quando a gente fala muito de FOB, né, o FOB, o que é? É a Federação Ornitológica Brasileira. Lembrando que é uma associação de clubes de aves domésticas e exóticas, que não tem nada a ver com nenhum órgão federal, não tem nada a ver com o Ministério do Meio Ambiente, não tem nada a ver com IBAMA, não tem nada a ver com CONAMA, não tem nada a ver com nenhuma Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Elas são apenas uma associação de clubes de criadores que se reuniram e se organizaram para melhorar a criação e a sua atividade econômica, como existem várias associações, né? Associações do comércio, associações dos pilotos, associações de trabalhadores, tem uma série, né, de associações no Brasil, e a Federação Ornitológica ela veio para isso também, tanto que ela já mudou de nome, né? Ela começou como federação, passou a ser associação, depois voltou a ser federação novamente. Quem quiser saber, é só entrar no site da FOB, toda a história da instituição, tem tudo lá, né? É www.fob.org.br, e aí você vai saber um pouquinho dessa história que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Aqui está o centro, né, onde que fica a FOB. A FOB tem esses grandes pavilhões gigantescos, né? Nós temos uma área gigantesca que nós cabemos aí mais de 50 mil aves aqui dentro desses dois pavilhões. Antigamente nós só tínhamos o primeiro pavilhão lá atrás, agora tem esse pavilhão aqui para as aves exóticas, principalmente psitacídeos e canários, né, e aves domésticas. E aqui nós temos a distribuição, né, dependendo da época do ano, principalmente nos eventos nacionais. Nós estamos no 68º, né, campeonato nacional, né, de ornitologia promovido pela FOB, que cabe aí cerca de 40, 50 mil animais aí dentro, passando aí mais de 10 a 15 dias um processo de competição, julgamento, exposição, comercialização e venda desses animais. Então, a FOB ela é a maior associação mundial, né, de criadores, tem uma sede própria, quem quiser aproveitar. Esse ano tem o congresso, vai ter o campeonato nacional, então quem quiser estar participando e lá vendo, né, como é grandioso esse evento. Eu participei vários anos, eu participo quase todos os anos dando palestra ou indo na FOB para conhecer e ver novos animais, ver novas tecnologias, ver como é que anda a questão dos julgamentos, né? Nós temos uma série de fatores bem legais aí que a FOB auxilia. Mas a FOB ela é apenas uma associação em que ela organiza e ela fornece, ela tem um setor dentro dela que fornece anilhas de marcação, tá? Quando a gente fala em anilhas, né? Primeiro, antes a gente vai falar aqui, ó, das competições, né? Ó. Então, nós temos aí, ó, as competições nacionais, 2019, 2018, 2020, em que nós temos tanto canário, a canericultura é a principal atividade da FOB no Brasil, é a que tem mais criadores, o evento maior é de canaricultura, criação de canários, né? Famosos canários belgas, canários do reino. Nós temos uma série de espécies e subcategorias. E depois nós temos a das aves exóticas, que entram os passarinhos e os psitacídeos, e os campeonatos, né? Então, quem quiser acompanhar, existem vídeos, existem esses eventos todos os anos. E se você quiser participar, você tem que ser associado a um clube do Brasil, e esse clube tem que ser associado à FOB para você poder ter direito a se inscrever e participar das competições organizadas pela FOB. Você tem que ter o anel de marcação da federação e do clube. Geralmente os clubes têm um anel FOB, né? Todas elas têm um anel FOB, para você poder participar dos eventos, dos clubes, das associações e da própria FOB, da federação, do campeonato nacional. Então, é um anel de marcação, não é um anel que regulamenta os animais no Brasil.
A FOB não tem esse papel, né, de legalizar nenhum tipo de animal. Apesar que é um controle, né? Todo animal anilhado, com número, identificação do criador, do sócio, ele ajuda muito nessa questão de você começar a identificar os animais, organizar, agrupar, classificar e saber de onde esses animais nasceram, de onde esses animais vêm, mas não assim como são a maioria dos animais da FOB, são animais domésticos, e a legislação para animais domésticos, a gente já falou várias vezes, é muito mais simples no processo de legalização, é muito mais fácil você ter apenas animais domésticos. Aí os exóticos passaram a entrar, foi em 2007, acho que 2008, e começou a entrar os animais exóticos, principalmente psitacídeos, aqueles animais que precisam de uma regulamentação. Lembrando que todos os animais domésticos, praticamente, que nós temos no Brasil, na lista do Brasil, são exóticos, são externos, né? Então, quando a gente fala em domésticos e exóticos, a gente está incluindo a mesma coisa, tá? A legislação brasileira, quando fala de animais domésticos e exóticos, principalmente a lista de animais domésticos, ela sofreu uma grande alteração em meados dos anos 2000, né, que promoveram algumas alterações. Nós tínhamos, acho que era 27 animais exóticos que entravam na lista de animais domésticos no Brasil, que eram permitidos você criar com uma simples legalização, tendo uma empresa, tendo os cadastros, né, nos órgãos agropecuários, e você podia criar, comercializar e vender tranquilamente. E aí, no meados dos anos 2000, veio o primeiro baque, que foi a proibição total da liberação de criatórios comerciais de animais silvestres no Brasil. Se regulamentou os animais exóticos, e aí houve uma mudança na lista de animais domésticos. De 27 animais domésticos que nós tínhamos, passou apenas a ser 7. Só 7 animais passaram a vigorar dentro da lista de animais domésticos. Então, se retirou muito animal e se jogou para uma lista de exóticos e passou-se a obrigatoriedade de você se cadastrar ou como amador de exóticos ou como comercial de exóticos. Nós tínhamos, até 2008, 2009, nós tínhamos a categoria de animais, de criador amador de animais exóticos. Hoje não tem mais. Até existe isso na legislação, mas o sistema que é o CISPAS e o CISFAUNA não funcionam mais para animais exóticos. E aí os animais exóticos passou a partir de 2018, sempre foi mudando 2010, depois 2014, várias INs vieram mudando e passou a ter uma obrigatoriedade hoje de você ter todos os animais que estão na lista, animais exóticos, obrigatoriedade da legalização para ser criatório comercial, para você criar e para você poder comercializar esses animais, tá bom? Quais são os clubes, né? Quantos clubes nós temos, né, e associações de filiados à FOB, né? Quantos nós temos, né? Hoje nós temos um total de 209 clubes e associações no Brasil de criadores de animais domésticos e exóticos que estão associados e vinculados à Federação Ornitológica Brasileira. Nós temos aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos 29 clubes e associações, em Santa Catarina, 24, no Paraná, 28, em São Paulo, o local que mais tem são 72 clubes e associações, Rio de Janeiro, 14, Minas Gerais, 27, depois Bahia com 11, e depois os outros estados se distribuem com 2 ou 3 clubes, alguns estados, né, como Maranhão e o Piauí só tem um, né, Sergipe só tem um clube, e a região norte a gente não tem, né, Roraima, Acre, Amazônia, Amapá, o Pará e Tocantins, nós não temos nenhum clube, nenhuma associação de criadores filiadas à FOB. Existem muito mais associações, existe muito mais que não estão associadas à FOB, tá? E aí, para poder participar dos eventos FOB, ter o famoso anel FOB, precisa ter a sua federação, o seu clube do seu estado precisa estar vinculado à Federação Ornitológica Brasileira, tá bom? E aqui nós temos as anilhas de marcação, que são produzidas pela FOB, e todo criador que é associado ao clube tem direito a solicitar esses anéis de marcação. No caso aqui das anilhas produzidas pela FOB, elas são para controlar e organizar a criação de aves domésticas e exóticas, lembrando que essas exóticas são os animais domésticos e as exóticas criatórios comerciais legalizados, e essa nível é um documento de identificação da ave do criador junto à federação. É como se fosse um registro dos animais que nascem e todos os criadores que estão associados ou vinculados à FOB. Tá? Você pode pedir anel direto à FOB ou direto à fábricas, né? Você pode comprar e mandar colocar
essas insígnias, né? Tanto que nós temos várias colorações, todo ano muda a coloração, né? Nós temos aqui desde 2020, já vai mudando as colorações, e cada ano tem uma cor nova para identificar o ano de nascimento desse animal. Então, as anilhas FOB, né, elas são geralmente de alumínio, são gravadas as siglas da FOB, do clube, o número do sócio, o número da ordem da ave, o ano de produção da anilha e o nascimento da ave, né? E o tamanho da bitola, tem vários tamanhos de bitolas aí diferentes para cada animal do grupo que pertence, né, a esse grupo de criadores que acabam utilizando, né, os anéis FOB. Porque as anilhas comerciais e as anilhas de animais silvestres não são de alumínio mais, são de aço, né? Algumas já são de porcelana, tem que ter microchip, tem que ter uma série de outras situações. Então, o criador comercial não vai pedir anel à FOB, vai pedir anel ao IBAMA. O IBAMA vai indicar uma empresa que está cadastrada ao IBAMA e essa empresa vai fornecer um anel comercial para o criador comercial. Eu posso ter um anel comercial e ter um anel FOB para poder participar dos eventos da FOB? Sim. Aí o seu animal tem que ter 2 anéis, um da FOB e ou do clube, da associação, e um anel comercial, tá bom? Então, a gente tem que entender que anel FOB é um anel de marcação. Não valida esse animal. Se esse animal tiver um anel FOB, tiver nota fiscal, que o criatório que te vendeu o animal, ele tem nota fiscal, ele é registrado, ele é legal junto aos órgãos ambientais, beleza, você está tranquilo, esse animal ele está regularizado. Agora, se esse criador tem um anel FOB e não é um criador comercial, não emite nota, não emite origem, esse anel FOB é apenas um anel de marcação para você participar dos eventos da FOB, mas não é um anel que registre esses animais. Tanto que o pessoal que quiser pegar esses animais e virar matrizes, dificilmente vai conseguir. A gente tem que fazer um trabalho muito grande. Para quem está nos acompanhando há mais tempo, nós temos várias lives que eu falo e explico referente a isso. Então, hoje eu quis mostrar que o anel FOB, o anel, né, da Federação Ornitológica Brasileira, dos clubes, ele é um anel de marcação que é para organizar os criadores que estão associados a essa federação para poderem participar dos eventos da associação. Anel FOB não é um anel que permite você criar animais exóticos no Brasil. Somente aqueles que estão na lista dos permitidos como animais domésticos ou animais exóticos que entram no grupo dos animais legalizados comercialmente, tá bom? Então, anel FOB, gente, eu recebo perguntas o tempo todo, criadores que querem se legalizar. Eu tenho um monte de animal, tudo anilha FOB, mas não tem nota fiscal. Vou poder utilizar esses animais no meu plantel? Depende. A maioria não vai poder utilizar. A maioria a gente vai ter que fazer uma série de trabalhos. Se a gente conseguir colocar esses animais dentro como criador comercial, como matrizes, esses animais não vão poder mais ser vendidos. Tem uma série de burocracias. Nós temos uma série de casos, né, no último ano e nesse ano de apreensões de animais com apenas anilha FOB. Alguns estados, para animais exóticos, não está permitindo entrar com anel FOB, somente se tiver anel FOB e anilha comercial. Alguns estados não estão, mas o Rio Grande do Sul é um que não está permitindo a entrada e já está tendo uma série de problemas com essa questão do anel FOB lá no Rio Grande do Sul. Em alguns outros estados também está acontecendo isso, tá bom? Então, a questão do anel FOB é isso aqui, tá? Eu falei um pouquinho sobre a federação, ela é muito importante como de organização de clube, de entidade para promover a criação no Brasil, mas ela não autoriza ninguém. Lembrando que se você está pretendendo criar animais exóticos que estão na lista que precisam de legalização junto aos órgãos ambientais, você precisa ter o anel comercial. Você não pode reproduzir, você não pode comercializar se você não tiver legalizado junto aos órgãos ambientais, beleza? Bom, essa foi a pergunta que a gente mais responde a respeito do anel FOB, para todo mundo entender o que é anel FOB, tá? Deixem suas perguntas, entre em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer de responder todas elas para vocês. Agradeço a presença de todos, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, hein?